Olá! Na aula de hoje nós vamos falar sobre animação. E para a gente falar sobre animação, nós temos que falar de personagens. E uma característica dos personagens é que eles são como eu. São seres que vão se mover e que são articulados. Não importa se você quer simular aquela princesa no Castelo Encantado, o karateca que vai salvar a princesa, lembra daquele jogo de 1984? Pois é. Ou se você vai simular aquele monstrengo lá do Babylon 5, que parece uma aranha alienígena, né? Todos eles são articulados, quer dizer, eles têm partes rígidas no corpo e têm articulações. Quer dizer, no fundo, você vai ter partes que se parecem com isso aqui. Isso significa que você precisa simular esse movimento no espaço. E para isso a gente usa modelos hierárquicos, né? A gente pensa assim, eu vou mover uma mão, um braço, um antebraço. Isso tem uma hierarquia de movimentos. Uma parte que se move aqui, uma parte que é dependente, outra parte que é dependente, talvez uns dedos aqui ainda, né? E se eu faço este movimento, você observa essa parte aqui tem uma trajetória bastante complexa no espaço, que depende tanto dessa quanto dessa, não? Vamos supor, eu estou aqui e eu vou encolher o braço e girá-lo para lá. Então, isso daqui é uma área da animação onde você trabalha com modelos o quê? Centrados, por exemplo, no torso do seu personagem, e o resto é representado como uma árvore com vários ramos, perna, braço, cabeça, né? Ou muitas pernas, se você tiver algum animal com várias delas. Né? E como é que eu consigo representar isso aqui, né? Observe, um movimento desses no espaço não é uma coisa simples. Se eu pegar cada parte rígida e tentar colocar a trajetória no espaço dessa parte rígida, por exemplo, eu vou com o braço aqui e eu vou fechar o meu braço. Tá? A trajetória que a minha mão fez aqui no espaço, tá, vai ser alguma curva cujo raio vai diminuindo constantemente. Então, modelar como é que essa mão se move no espaço é muito difícil. Tá? Ou um movimento desse tipo aqui, tá? Aonde eu tenho uma complexidade maior ainda, porque quando o antebraço vem para cá, a mão está indo para lá e o braço está descendo e por aí vai. Né? Então, para fazer isso, na verdade, a gente usa essa ideia da hierarquia. Eu tenho uma árvore, a raiz é o meu torso, e a partir dali o resto depende. Né? E ao invés de eu modelar a trajetória complexa da minha mão no espaço, eu vou fazer algo diferente. Né? Eu vou começar colocando o meu sistema de referência no torso, vou mover o braço, por exemplo, que é uma parte rígida, e com isso é fácil, eu tenho a referência aqui, eu saio daqui, vou até aqui, coloco o meu sistema de coordenadas aqui, movo o braço um pouquinho, aí eu sigo ao longo do braço, é fácil, é simplesmente uma translação do sistema de coordenadas, coloco ele aqui, e agora eu movo o antebraço um pouquinho, é só uma rotação em torno da origem do meu sistema de coordenadas, que eu movi para cá. Agora eu aproveito e movo o meu sistema de coordenadas de novo ao longo do antebraço, de novo simplesmente uma translação do sistema de coordenadas, e eu movo a minha mão um pouquinho. Com isso eu fiz o quê? A mão que descreveu um pedaço de um arco complexo no espaço, agora pode ser traduzida como o quê? Uma rotação, uma translação, uma rotação, uma translação e mais uma rotação. Quer dizer, essa sequência, translação, rotação, translação, rotação, translação, rotação, né, é muito mais simples porque eu represento isso, né, como basicamente o quê? Um vetor de translação e um escalar de rotação, uma sequência de translações e rotações. Com isso fica fácil. Tá? Eu posso movimentar o meu personagem de uma forma complexa e, na verdade, essa movimentação ela é traduzida numa sequência
tá? De translação, rotação, rotação de sistema de coordenadas. E com isso fica muito simples eu descrever isso. Quer dizer, eu tenho um mecanismo que segue ao longo das partes rígidas do personagem e aplica uma pequena rotação sempre. Se eu quiser essa animação, na verdade, eu tenho que fazer o quê? Eu vou aqui, faço uma pequena rotação, vou para cá, uma pequena rotação, vou para cá, uma pequena rotação, volto para cá, mais uma pequena rotação, venho para cá, mais uma pequena rotação, venho para cá, mais uma pequena rotação. Tá? E com isso eu tenho esse movimento. Se eu fizer várias pequenas rotações. O movimento em si seria complexo, essa onda que eu faço com a mão no espaço é complicada. Mas se eu traduzi-la como essa sequência de translações e rotações, fica muito simples de fazer. Eu só preciso ter uma tabela onde eu descrevo vários movimentos estereotipados, tá? Um movimento de defesa, um soco, tá? Uma cambalhota, qualquer coisa dessas, e aí eu vou simplesmente compondo a movimentação do meu personagem, pegando esses movimentos estereotipados, né, e colocando um atrás do outro. Aí o personagem sai por aí fazendo várias coisas, dançando, praticando golpes de karatê enquanto dança e uma série de outras coisas. Bom, na prática, como é que a gente vai implementar isto? Tem duas maneiras de você fazer isso. Uma é uma forma de baixo nível que nós utilizamos quando nós vamos, por exemplo, mexer com OpenGL. Eu trato isso no tutorial de modelos hierárquicos de OpenGL, que você pode assistir depois de você ter feito aquela aula básica de OpenGL que provavelmente você nunca programou em OpenGL antes. Ou a gente pode tratar isso de alto nível, que é muito mais fácil. Tá? Os programas de modelagem de alto nível e as game engines que nós temos hoje, todas usam um modelo de esqueleto, que também nós chamamos de rigging, ou rigs. Tá? O termo rig vem lá de velame de mastro e velame de barcos à vela, e a gente pode usar para estruturas rígidas compostas por partes. Tá? Então a ideia do rig é que você tem tabelas de movimentações que são representadas como ângulos e translações de sistemas de coordenadas ao longo de elementos rígidos. E essas tabelas de sequências de ângulos você alimenta num esqueleto. E com isso você passa a ter uma forma muito simples de você representar um movimento qualquer. Tá? E como é que eu consigo essas informações de movimentação? Novamente, de duas maneiras. Você pode, ou com base no que a gente sabe sobre movimentação de humanos e de animais, você mesmo construir um esqueleto e modelar, ou seja, definir as sequências de ângulos no tempo para os diversos movimentos. E nós vamos ensinar você a fazer isso nessa aula hoje ainda. Eu vou falar um pouco disso daqui a pouco. Tá? E a outra opção é a gente trabalhar com motion capture, captura de movimentos. Nós temos uma aula pouco mais adiante sobre motion capture. Aqui a Universidade Federal de Santa Catarina tem um estúdio de animação que tem um equipamento profissional de motion capture desses para cinema, onde a gente pode capturar movimentos que já são traduzidos pelo próprio software em esqueleto e que você pode utilizar para animar o esqueleto do bicho que você quiser. Então, o que nós vamos fazer na aula de hoje? A gente vai dar uma olhada como você pode modelar um animal na mão, ou modelar os movimentos, que tipos de movimentos existem. E depois eu vou dar alguns toques sobre como levar isso para o Blender. Nós temos um tutorial de como você faz isso no Blender, e nós temos uma aula também, tá, do professor Gustavo Bös, do Departamento de Design. Ele é professor lá do curso de animação da UFSC, que vai mostrar um pouco mais como você traz isso para dentro do Blender lá na frente. Então, vamos dar uma olhada nessa aula no computador agora? Vamos lá! Bem-vindo, então, à segunda parte dessa aula, onde nós vamos ver como é que você pode modelar você mesmo movimentos, caso você não queira usar os nossos dados capturados com Motion Capture. Depois nós vamos falar um pouquinho de como é que você insere isso no Blender. Então,
Tem duas formas de você chegar neste material. Um é através da nossa página da disciplina, a página nova, que você vai encontrar lá em Ensino Computação Gráfica, no site do Lapix. E a partir dali, tá, você pode ir para o programa da disciplina. Se eu não me engano, já está aqui. Não, essas são as páginas de suporte. Aqui está o programa da disciplina. Então, vamos lá. Tá? No programa da disciplina, lá no final, a gente vai estar falando de usando modelos hierárquicos e simulando a movimentação de humanos e animais. É disso que nós vamos falar agora. Tá? Sobre a questão do uso de modelos hierárquicos, eu já falei ainda há pouco. Tá? Muito bem, isso também pode ser alcançado diretamente por aqui. Tá? Perfeito. E o que a gente vai ver nessa página? Essa ainda é a página antiga. Tá? E nós vamos cair aqui. E a ideia aqui é você entender como é que se movimentam diferentes tipos de animais, tá? E diferentes modelos, e como a partir daí você pode montar os seus esquemas de ângulos, tá? Que você depois vai usar dentro de um rig. Tá? Então vamos primeiro entender que tipos de movimentações que existem, e a gente tem um conjunto bem variado de formas de movimentação diferentes. Tá? Você tem que primeiro pensar o que eu quero para o meu jogo, o que eu quero para a minha simulação do meu personagem. Eu quero que seja um personagem bípede, como um humano, tá? Ou um monstro que eu queira, mas um monstro de duas pernas, tá? Ou um dinossauro bípede, ou eu quero um animal de 4 pernas, por exemplo, como é que vai ser? Ou eu quero algum animal de 6 ou mais pernas. Tá? Dependendo, a gente vai ter formas diferentes. E existe uma representação para isso, que é uma representação para descrição de movimentos, que depois você pode traduzir numa tabela de ângulos e movimentos, e a partir daí você pode levar isso para um rig. Então vamos dar uma olhada parte a parte em cada uma dessas coisas. Tá? Então aqui a gente tem uma visão geral e no final aqui nós temos essa divisão. A locomoção bípede vai existir só em 2 tipos, é uma página rápida. Na locomoção quadrúpede nós temos aí um conjunto bastante variado. Ter 4 patas aparentemente é a forma mais flexível de você se mover, porque tem muitas formas diferentes de fazê-lo. Né? E depois nós vamos falar de bichos de 6 ou mais patas, que acaba sendo tudo a mesma coisa. Então, vamos lá. A movimentação bípede ou humana, ela tem basicamente só 2 formas. Tá? A caminhada, né? E a gente usa esse gráfico aqui para representar. Tá? Um ciclo completo vai de 0 a 1, então no momento de tempo 0 você bota um pé no chão, no movimento de tempo 0,5 você bota o outro pé no chão. Tá? Você vai ter 1 ou 2 pernas de suporte em cada momento, ou seja, ou eu estou com os 2 pés no chão, observa aqui, tem um momento que você está com os 2 pés no chão, tá? Ou você está indo de uma posição para outra em um pé. Bom, e quais são os ângulos? Você pode pegar os ângulos daqui, isso aqui é um GIF animado, dá para você medir aqui os ângulos de cada uma dessas articulações. Isso aqui é uma sequência de fotografias de uns 120 anos atrás. Isso aqui tem sido, essa sequência ela tem sido usada para estudar a movimentação há mais de 100 anos, né? Por isso ela está aqui para vocês. Né? A gente, na caminhada bípede, não tem nenhuma fase em suspenso, quer dizer, sempre existe um pé no chão. Né? E a gente tem, obviamente, 2 batidas ou 2 beats. Tá? O termo original em inglês aqui é beat para isso aqui. Tá? Aqui você vê batida, eu estava na frente. Tá? Que é o que se espera que aconteça com 2 pernas em um ciclo. Tá? A corrida já é diferente. Tá? O humano, ou bípedes em geral, quando eles correm, na verdade, saltando de uma perna para outra. Então, o que acontece aqui? No diagrama de fase aqui, você vai ter o quê? Você vai ter, de novo, 2 impactos no chão, um no tempo t igual a 0, o outro no tempo t igual a 0,5. Porém, as suas pernas de suporte são 0 ou 1.
No momento em que um pé está batendo no chão e fazendo você saltar adiante, você tem um pé no chão. No resto do tempo você está no ar. Né? Mesmo que você faça aquela corridinha de eu nunca faço minha corrida na beira-mar, estou começando, mesmo assim você vai ter essa situação aonde você está no ar entre o momento em que um pé está no chão e o outro está no chão. Tá? Então tem duas fases em suspenso, depois do pé direito e depois do pé esquerdo, e vai ter duas batidas no chão. Que ângulos que eu uso? De novo, pegue esse GIF e faça as medidas aqui dos ângulos. Tá? Depois, na aula de OpenGL, a gente vai mostrar para você uma apostila em PDF, onde existem algumas propostas de ângulos. Eu acho elas ruins. Você vai estar mais bem, se você quer pegar e você mesmo fazer os seus movimentos, ao invés de pegar algo do Motion Capture, você vai estar mais bem servido usando esses GIFs animados aqui e tirando dali os seus ângulos de movimento. Muito bem. Isso é para o caso do bicho ter duas patas. Se você quiser simular um Tiranossauro Rex correndo, você vai, no fim de contas, fazer a mesma coisa, embora eu não consiga imaginar um Tiranossauro Rex com essa agilidade aqui. Aqui já é mais fácil. Né? Mas fica a seu critério o que você vai exatamente fazer. Mas basicamente todos os bípedes têm isso aqui de movimentação, não tem outra coisa. Já quando eu vou para as quatro patas, tá, eu vou ter um conjunto de tipos de caminhada e dois conjuntos de tipos de corridas. Bom, na caminhada, eu tenho aquela caminhada normal que você vê aqui, seja o elefante, seja o cavalo, tá, onde a gente tem o quê? Esse gráfico de fase mostra claramente. Uma pata preferencial primeiro no chão, no caso aqui está sendo representado pela esquerda, mas poderia ser a direita. Depois, a 1/4 do ciclo, tá? É a pata contralateral posterior. Tá? Depois, a contralateral dianteira. E a 3/4 do ciclo, tá? A ipsilateral posterior, que vai no chão. E aí começa o ciclo de novo. Então, vem aqui, cruza para trás, aí vai para o mesmo lado, aí cruza para trás e aí volta aonde tinha começado. De novo, vocês querem os ângulos para cada bone, tá? Peguem os ângulos daqui, esse GIF, ou peguem o desenho daqui. Tá? Isso aqui dá uma boa visão de como funciona essa caminhada. Tá? Se você olhar aqui, você vai ter o quê? 3 ou 4 patas no chão. Tá? Só tem sempre uma pata no ar. E às vezes o animal está com as 4 no chão. Né? Não existe fase em suspenso. E há 4 batidas, obviamente, são 4 patas. É difícil ser outra coisa. Tá? A caminhada de quelônio é uma coisa específica de répteis. Tá? Já observaram uma lagartixa andando? Ela se contorce toda. Ou um lagarto. Tá? Répteis têm uma coordenação motora bastante limitada. Tá? Apesar de aqui isso está sendo representado como uma caminhada de uma tartaruga, você na verdade pode imaginar répteis em geral. Observe uma lagartixa na parede da sua varanda. Tá? Ou se você mora perto do mato, espere um dia que tenha um lagarto pegando sol no seu quintal e dê um susto no lagarto. Não muito grande, porque o lagarto senão vai levantar na pata traseira e sair correndo só nas de trás. Tá? E você vai ver como o lagarto se movimenta, ele se torce. Porque você não consegue fazer esse movimento aqui sem se torcer. A tartaruga lá chacoalha de um lado para outro. Os animais que têm uma coluna flexível, eles se torcem, porque você tem o quê? Essas duas patas ao mesmo tempo no chão, daqui a pouco estas duas ao mesmo tempo no chão. Isso a gente vê aqui, tá? O que você tem aqui? Você vai ter 2 ou 4 patas no chão, você nunca tem algo intermediário, nenhuma fase em suspenso e só 2 batidas. Tá? Uma pata dianteira e a outra pata traseira.
A outra pata dianteira e a quarta pata atrás aqui. Bom, tuc, 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 tá? É muito simples, então se você vai criar um animal que é um lagarto, use esse modelo. Tá? Os répteis, no geral, só tem essa caminhada, répteis não têm corrida. Um réptil que consegue correr como um lagarto grande, um teju brasileiro, por exemplo, ele levanta nas patas traseiras e sai correndo. Tá? Então, é só isso aqui. Tem a ver com a estrutura neural dos répteis, que eles só conseguem fazer esse tipo de caminhada. Se você vai simular um dinossauro quadrúpede, atenção, o que se conhece de pegadas fossilizadas leva a crer que os dinossauros, ao contrário dos répteis, já tinham um sistema de coordenação motora similar ao dos mamíferos. Então, faça o seu dinossauro andar desse jeito aqui, se você for simulá-lo. Muito bem. E aqui a gente tem ainda algumas outras alternativas que não são tão elegantes. Tá? A distribuição temporal aqui é a mesma do balouçar do elefante, mas você vê aqui que tem de 1 a 3 patas no chão, é diferente, tá, da caminhada, que são 3 ou 4 aqui. Né? Muito bem, isso aqui é a caminhada. Então, resumindo, mamífero é assim, réptil é assim, dinossauro é que nem mamífero. E a corrida? Bom, a corrida ela é muito variada e dependendo de que categoria dentro dos mamíferos a gente vai ter diferentes categorias. Então, os passos de corrida básicos que praticamente todo mamífero domina, nenhum réptil, atenção, dinossauros provavelmente, a gente não tem informação que chega. Tá? O trote é um dos mais comuns, pode acontecer, como você vê aqui, em diferentes velocidades. Tá? E aqui você vai ter o quê? Você também tem essa troca, tá? Como você tem no réptil. A diferença está aqui, tá? Esse tipo de movimentação tem 2 fases em suspenso, que você não tem no réptil, tá? Então, na verdade, o que faz um mamífero quando ele trota? Observe o seu cachorro, se você tem um, tá? Ele vai alternando patas e vai pulando de par de patas em par de patas. E é sempre um par contralateral, uma dianteira e uma posterior. Tá? E dessa maneira o animal vai andando. Tá? Novamente, você quer ângulos, aqui estão os ângulos. Use o GIF animado também para tirar mais ângulos. Se você achar alguma fonte na internet onde tenha tabelas com ângulos, eu agradeço se você puder nos fornecer. Tá? A marcha é diferente. Observa aqui, a marcha ela é contralateral absoluta. Tá? Então, tem um lado que começa, no caso aqui o esquerdo e as patas vão junto para frente, e depois vai para o outro lado. Novamente possui uma fase aérea. Tá? Então vai ter 0 ou 2 patas no chão, 2 fases aéreas e 2 batidas no chão. Tá? Você pode ver aqui pelo cavalo marchando, né, que ele, na verdade, bate síncrono com as patas de cada um dos lados no chão. Né. Novamente, quer os ângulos, pegue daqui, meça com transferidor e use para o seu animal. Tá. A pergunta deve estar surgindo, o que a gente quer que você modele? A ideia é que o seu bicho, o seu personagem, deve poder fazer no mínimo 2 tipos de locomoção, uma lenta e uma rápida, quer dizer, uma caminhada e uma corrida. Você pode escolher o que você quiser. Você pode, tendo um animal bípede, você pode pegar dados de motion capture, e aí é legal pegar mais coisas. Se você olhou aqueles jogos dos semestres passados, muita gente pegou duas movimentações e pegou mais golpe de karatê, golpe de dança, e passo de dança e outras coisas assim.
tá? Mas 2 movimentos tem que ter. Se você vai modelar o seu bicho você mesmo, tá? Aí você tem que fazer na mão 2 sequências de movimentação, uma lenta e uma rápida, e você deve integrar estas 2 sequências dentro do seu jogo. Isso é importante. Se você tem dúvida de como fazer essa movimentação, dê uma olhada, tá? Do trabalho de um aluno chamado Beckhauser, que eu também mostro lá quando eu falo de rig com o Blender e Motion Capture. Né? A gente tem lá um Pokémon, o Eevee, e lá o Eevee foi modelado com 2 tipos, uma caminhada e um galope rodado. Tá? E o Eduardo Beckhauser, que foi o aluno que fez esse trabalho, tá? Ele fez isso na mão. E não é tão difícil assim de você fazer. Observe lá como foi feito. Tá? Nós temos a animação sendo mostrada naquela aula e aí você consegue entender como fazer. Tá? Bom, temos mais corridas. Tá? Essas aqui são as corridas simétricas, como você está vendo aqui. Ou tá? É contralateral antero-posterior, tá? Ou ela é contralateral absoluta. Bom, e o que mais? As corridas simétricas são aquelas que dividem, tá, as batidas de uma forma assimétrica no tempo. Então, por exemplo, esse galope lento aqui, o canter, tá, ele começa como? Um par de patas cruzado, dando um impulso inicial, e aí você tem, em 0,3 do ciclo, um impulso com a pata dianteira, em 0,7 do ciclo, um impulso com a pata traseira, e depois volta para a pata preferencial junto com a pata traseira contralateral. Tá? Se você observar aqui, o que é isso? É um salto, e aí, clop, clop, vem 2 batidas ajudando a manter o corpo do animal no ar. Né? Então o impulso inicial é um impulso bem mais forte, e em seguida a gente tem 2 impulsos mais fracos. Isso vai fazer o quê? Vai fazer com que a gente tenha 0 ou 3 pernas de suporte, uma fase em suspensão, tá? E 3 batidas. O galope transverso, que é aquele de filme de índios e mocinhos, tá? É o galope aonde você tem um impulso inicial e logo seguido de outro impulso também dianteiro, tá? E aí sim eu mudo para o outro lado e eu complemento isso com o impulso traseiro aqui e o impulso traseiro aqui. Então, na verdade, eu tenho o quê? Eu tenho um salto inicial com força, puxado pelas patas dianteiras, um espaço maior no ar. Aí eu tenho uma complementação assimétrica, né, de impulso aqui, traseiro. E aí eu tenho um pequeno salto, né? Observem que o espaço daqui até aqui é 0,2. Tá? Então eu dou um impulso grande e depois eu dou um impulso com a pata traseira, que logo é seguido do impulso dianteiro de novo. Né? A gente vê isso bem aqui, ó. Aqui também. Né? Ó, você vê o impulso inicial aqui e aí vem o impulso das patas traseiras, que provavelmente é mais forte, e que logo de novo é seguido por um impulso dianteiro. Muito bem. Esses são os movimentos que, em teoria, a não ser alguns tipos de mamíferos muito diferentes do normal, né, são capazes de fazer. Olha o porco aqui fazendo canter. Né. Agora nós temos um tipo de galope que é típico de mamíferos predadores. Então, canídeos e felídeos, né, cães e gatos, né, são capazes de fazer este aqui. É o galope que a gente chama de galope rodado. Né? Observem que aqui, esse aqui é o único galope que você tem um ciclo circular. Tá? Ele começa, seguido logo depois da outra pata dianteira, e aí, ipsilateral, eu vou com a pata traseira dar um impulso, e aí sim eu vou logo em sequência com o lado contralateral. Tá? Eu sempre tenho 0,4 ciclo de diferença de trás para frente e de frente para trás, 0,4 também. Tá? Então, de um ponto de vista de como as patas dianteira e traseira dividem
o ciclo, tá? É simétrico. Metade do tempo o animal está no ar por causa de um impulso da pata dianteira, do par de patas dianteiras, e metade do tempo o animal está no ar por causa de um impulso do par de patas traseiras. A gente vê o guepardo aqui nessa simulação correndo. Tá? Então, provavelmente isso aqui é uma forma muito rápida de correr. Tá? Animais que caçam utilizam esse tipo de corrida. Tá? Você observa que simulá-lo não é tão fácil. Se você for olhar aquela simulação de Ivy que a gente colocou lá na aula que vem, tá? Você vai ver que ela também não ficou muito convincente. E temos mais algumas coisas muito específicas aqui de saltos de diferentes tipos de animais. O canguru, na verdade, é uma movimentação bípede, né? Não dá para dizer que o canguru possui uma movimentação quadrúpede. Não. Mas isso são coisas específicas, muito provavelmente você não vai querer fazer. E se você quiser, é bem fácil de você simular isso aqui. Tá? Muito bem. Tá? Novamente aqui, só no galope rodado, observe com atenção aqui, tá? As fases aéreas e os beats. Tá? E você tem 0 a 2 patas no ar. Tá? Porque aqui, ó, eu não tirei essa pata do ar ainda, do chão ainda quando essa chegou. Quer dizer, existe um momento no tempo em que as duas estão juntas no chão. Mesma coisa aqui. Então, 0 ou 2, duas fases aéreas, 4 beats. E por último, a barata. A princípio, os insetos possuem uma movimentação. Como eles são seres articulados, que descendem de seres articulados com muitos pedaços, com muitas patinhas, tá? Eles ainda têm a movimentação que você via lá quando aqueles milípedes, quer dizer, aquelas centopeias primitivas se movimentavam. Daqui a pouco a gente vai dar uma olhada num vídeo de uma centopeia, tá? E você vai ver como é que é a questão. Mas, a princípio, tá, os insetos, no geral, eles possuem 2 tipos de movimento. Tá, que é o passo trípode, que é quando a barata está na sua cozinha à noite catando umas migalhas que você fez a bobagem de deixar lá na cozinha. Tá? No passo trípode, a coisa é muito simples. Tá? Esse gráfico aqui ilustra o que a barata faz. Tá? Você tem 2 patas de um lado no chão e uma pata do outro lado. Ela é um tripé. Pata dianteira e traseira de um lado e pata central do outro, enquanto que o par de patas de um lado e uma pata do outro lado estão se movimentando para frente. Então, uma barata explorando a sujeira da sua cozinha, ela se movimenta de tripé em tripé. É uma movimentação muito simples e é uma movimentação que dá provavelmente uma razoável estabilidade para a barata. O que acontece quando você acordou no meio da noite com sede e foi lá na cozinha beber algo e a barata te viu? A barata sai correndo. O que acontece quando a barata corre? A barata muda o tipo de movimentação e ela muda para uma movimentação que, de um ponto de vista provavelmente do histórico de evolução da barata, até mais antiga, mais primitiva, tá? Que a gente chama de movimentação tetrápode, e que ela é interessante se você olhar esse gráfico aqui. Tá? Na movimentação tetrápode, você tem ondas. Né? Ó, são ondas que vão gerando movimento. Essas ondas, de um ponto de vista de sobreposição temporal, significam sempre 4 patas ao mesmo tempo no chão. Aí depende qual a pata. Tá? Aqui a gente tem a última do lado direito, tá? Ao mesmo tempo que você tem a primeira do lado esquerdo. Em seguida já vem mais a última do lado esquerdo e a do meio do lado direito, e por aí vai. Tá? Sempre formando essa onda, e elas são, você vê que a posição no tempo não é exatamente a mesma. Tá? Existe um pequeno deslocamento no tempo, inclusive. Tá? Então isso aqui cria ondas, tá? E essas ondas,
é que vão fazer a barata se mover de uma forma muito rápida. Então ela se move em cima de uma onda de patas. A gente vai entender como é que funciona essa onda de patas olhando a movimentação de uma centopeia. Eu prometi a vocês uma imagem de uma centopeia. Cá está. Um piolho de cobra, na verdade. Olha lá, você está vendo aqui, ó, existe uma onda que se move ao longo do animal. Esse animal tem um monte de segmentos. Um inseto vai ter só 3 segmentos e por isso só tem 3 pares de patas. Mas aqui a gente observa a movimentação, ó, como é que ela funciona. E a movimentação do inseto, a movimentação tetrápode do inseto, não é diferente dessa movimentação aqui que você está vendo. Simplesmente aqui tem muito mais patas, mas basicamente é o mesmo mecanismo de movimentação. Muito bem, então vamos voltar lá. Chega de olhar piolho de cobra. Você mesmo pode procurar por isso. O termo em inglês é millipede e você vai achar lá. Tá? Então essa é a movimentação tetrápode, que você pode simular também de uma forma bastante fácil lá no seu modelo que você vai construir. Acender um pouco a luz, está escurecendo lá fora. Muito bem, como é que a gente vai fazer isso? Então, lá na nossa página da computação gráfica, a gente tem aqui a nossa página de suporte e tutoriais, que eu já deixei aberto aqui. E lá na parte de Blender, a gente tem uma página específica para a criação de personagens em Blender. Se você ainda não fez esse tutorial na aula prática, peça para fazer com o seu estagiário de docência durante a aula dessa semana. E aqui você vê como é que você monta um animal qualquer e a partir daí vai ser explicado como é que você monta o rig, quer dizer, o esqueleto, e como é que você faz para associar as partes do esqueleto a movimentos e depois, inclusive, para você fazer bifurcações. Então aqui você vê a estrutura dos ossos toda. Aqui são bones em inglês. Como é que você monta tudo e lá para frente você pode ir complicando o seu bicho até ser aquilo que você gostaria que fosse. E a partir daí você pode fazer uma animação. Para isso a gente cria keyframes, ou seja, você vai fazer o quê? Você vai colocar o seu bicho numa determinada posição e você vai gravar essa posição do esqueleto, ou seja, você registrou já os seus ângulos que você escolheu de alguma dessas simulações que eu mostrei agora. Você montou uma tabela com diferentes ângulos entre diferentes ossos. Agora você coloca esses ossos nessa posição e você basicamente cria uma fotografia desses ossos nessa posição dentro de uma linha de tempo. Então, você sabe, no ciclo de movimento do meu bicho, nesse momento do tempo, os ossos estão nesta posição. E isso você faz com diferentes posições e você cria uma linha do tempo completa com todas as posições ali dentro, e isso passa a ser o ciclo de animação que você vai ter no seu bicho. Ou você carrega a captura de movimentos, como a gente já falou. Então, tem um exercício aqui nessa página que é esse Pokémon aqui, muito simples de você fazer. E aqui você vê o resultado. Esse Pokémon faz movimentos diversos em diferentes partes. Foi tudo registrado com keyframes, inclusive a orelha também se move. Então isso aqui é assunto para você discutir com o estagiário de docência na aula prática. E temos aqui várias outras coisas. Então, com isso daqui, você vai ser capaz de montar um modelo hierárquico, seja um inseto, seja um animal quadrúpede, seja um personagem bípede, e trazê-lo para dentro depois do seu jogo no Game Engine em Unity.
Se você vai fazer algo diferente, você quer aceitar o desafio de programar em OpenGL, dê uma olhada nos nossos tutoriais de modelos hierárquicos com OpenGL, porque hoje nessa aula eu não vou estar falando disso. E é isso, terminamos. Divirta-se dando uma boa olhada nisso e tentando fazer o que a gente está sugerindo aí. Tchau!